até o verso 32. Amém? Todos encontraram? Fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de invejas, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor. Estamos diante da Tua presença, da Tua Santa Palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar esta noite, abrir nossa mente, nosso coração, para entendermos um pouco mais da Tua Santa Palavra, das Suas Escrituras. Que o Senhor possa edificar a Tua igreja, o Teu povo. Ó Pai, carecemos da Tua graça, carecemos do Teu Espírito. Derrama Ele sobre nós nesta noite, ó Pai. Que nós possamos ministrar, que nós possamos aprender um pouco mais da Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Romanos, que eu havia dito. E hoje eu espero em Deus que a gente possa terminar o capítulo 1. A gente já está há um longo tempo já no capítulo 1. Hoje eu espero em Deus que a gente possa terminar esse capítulo 1. Como os irmãos podem ver aqui, eu não sei se os irmãos já prestaram atenção um pouquinho no que a gente já viu, né? A partir do verso 18 até o 32, a gente começou a falar assim, da perdição dos gentios. Perdição lá do povo que está em Roma, né, os gentios, aqueles irmãos que estão lá na Espanha. Paulo está falando do estado em que o homem se encontra perante Deus. Paulo vai falar aqui um pouquinho do castigo, né, da ira de Deus que está sobre essas pessoas. E a partir do verso 18 ele começa a traçar uma imagem de como está o homem perante Deus. Ele está perdido, ele está debaixo da ira de Deus. E a gente viu do verso 18 ao verso 20 que Deus ele se revelou ao homem. Como é que ele se revelou? A gente estudou lá que Deus ele se revelou na natureza, né? Quando a gente olha para a natureza, a gente pode perceber que essa natureza não veio do acaso. Teve uma mente por detrás, que fez todas as coisas, criou todas as coisas com propósito, beleza, né? Só que a gente viu do verso 21 ao verso 23, que a gente estudou na aula passada,
que o homem, diante dessa revelação, ele rejeita a Deus, ele não quer a Deus. A gente até falou que ele não glorifica, não dá graças a Deus, e ele rejeita a Deus. E agora, a partir do verso 24 ao verso 32, nós vamos ver uma retribuição a Deus. Os homens desonraram a Deus, né, com seus feitos, Deus se revela, Deus se mostra com os homens o rejeitam, então Deus vai lá e retribui esse ato dos homens. E é isso que a gente vai entrar hoje, né? E a gente vai recapitular um pouquinho do que a gente aprendeu na aula passada, né? A gente viu aqui, Deus se revelou, porém os homens o rejeitaram, né? A gente viu que os homens não glorificaram, nem lhe deram graças, né, a Deus. Deus é o Criador, Ele deveria receber glória, a gente deve os nossos agradecimentos pela nossa existência, por aquilo que a gente tem, porque tudo provém de Deus, só que os homens não glorificam, não, né, e não dão graças. A gente falou também da mente caída após o pecado, né? Que a mente do homem ela está corrompida, né? Seus pensamentos, seus raciocínios são inúteis, né? E eu queria trazer uma ressalva, é uma coisa que eu não falei na aula passada, sobre a questão da mente caída, né? O pecado, ele alcançou a mente do homem. Então, tornou os raciocínios, os pensamentos dos homens, né, falhos, né? Pode ser, a gente até falou da mente poder ser assenhorada por um senhor ilegítimo, que não Deus. Antes da queda, nossa mente era assenhorada por Deus. Depois da queda, a nossa mente passou a estar assenhorada ao mundo, né? Tanto que eu lembrei até a frase de Lutero, né? O homem, ele é uma besta, né? Um cavalo, ou ele está montado por Deus ou pelo diabo. Eu queria trazer uma ressalva sobre essa questão da mente caída, porque, por exemplo, assim, então quer dizer que todos os pensamentos dos homens, dos incrédulos, dos ateus, são inúteis? Né? Não valem de nada? Não, né? Toda verdade é verdade de Deus, mesmo da boca de um ateu. E toda verdade procede de Deus, né? Os ateus ou os incrédulos, imagine assim uma pessoa que está no escuro, nessa sala aqui escura, só que ela tateando, né, no escuro, ela consegue encontrar certas verdades. E essa verdade vem de Deus, né? Eu não sei se os irmãos já estudaram um pai da igreja chamado Justino de Roma. Justino de Roma, ele tem uma frase, ele lidando com essa questão da verdade, assim, no meio de uma pessoa incrédula, ele falou do logos espermaticos. Vocês já ouviu essa frase? Já? Logos espermaticos? Logos, os irmãos sabem o que é. No princípio era o verbo, né? O verbo, que palavra é no grego? Logos, né? O logos espermaticos, esperma, os irmãos também conhecem, é a semente masculina. A Bíblia fala que Deus, ele ilumina todo homem que vem ao mundo. Essa iluminação não é a salvação, mas são o quê? Sementes de verdade que os homens têm. Então os incrédulos, tateando no escuro, eles conseguem encontrar certas verdades. E Justino, ele falou, esse logos espermaticos, essas sementes de verdade, está sobre todos os homens. E essa verdade não vem deles, dos seus raciocínios, vem de Deus. Aí, por isso que a gente pode ler coisas que os incrédulos escreveram, até ateus escreveram, e encontrar a verdade lá. Você assiste um filme feito por um incrédulo, você consegue encontrar a verdade lá. Por quê? Porque essa verdade procede de Deus. Porque aquele homem, querendo ou não, aquele homem, aquela mulher, foi feita a imagem e semelhança de Deus, e nele tem sementes de verdade. Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, a gente pode pegar. A Bíblia até fala, né? Examinar tudo, retende somente o que é bom. Então, a gente pode ler essas coisas dos incrédulos e encontrar a verdade lá. Só que essa verdade não é deles. Essa verdade procede de quem? De Deus. Por isso que a gente fala, toda verdade é verdade de Deus, mesmo na boca de um ateu. Né? Mesmo na boca de uma pessoa que não crê em Deus. Porque seria um absurdo, não seria? O incrédulo ou o ateu chegar para você, 2 mais 2 é igual a 4. Você falou, não acredito em você porque você é ateu. Seria um absurdo, não é? Então a gente pode encontrar a verdade na vida dessas pessoas. Né? E essa verdade vem de Deus, não vem deles. Né? Agostinho até fala assim, é por isso que a gente pode ir lá e pegar essas verdades para nós. Porque essas verdades não são deles, é de Deus. É o Logos que deu. Ele chamava isso de despojar os egípcios. Né? Lembra lá do episódio, lá quando os israelitas saíram do Egito?
Lá tem ouro no Egito, então vamos levar para nós, porque esse ouro não é deles, né? Esse ouro não é nosso. Então, a mente, ela foi alcançada pelo pecado, mas mesmo assim ainda se encontra sementes de verdade. E essas verdades não são deles, mas procedem de Deus. Tá certo? E a gente viu mais o que? Né? Desonraram a Deus, transvestindo sua glória de uma imagem corruptível. A gente viu que o homem, ele rejeita Deus, só que ele não consegue ficar sem Deus. O que ele faz? Ele faz um ídolo com as suas mãos. Né? A gente viu tudo isso. Então, até a palavrinha, né? Eles transvestem Deus, a glória de Deus, para uma imagem corruptível. E quando eles fazem isso, o que acontece? Eles desonram a Deus. Ele está investindo, entre aspas, a imagem de Deus uma imagem corruptível. Para a gente dar continuidade, a gente vê aqui, né, a verdade central que eu leio. A verdade central diz assim: a retribuição que Deus concede ao homem que o rejeitou é entregá-lo a si mesmo. Por conseguinte, seu próprio coração corrompido se encarregará de levá-lo à degradação do seu próprio ser. Então, isso que a gente vai aprender hoje. A retribuição de Deus qual é? O homem desonrou a Deus, então a retribuição de Deus é que o que Deus concede ao homem é o quê? É entregá-lo a seu próprio coração corrompido. Deus entregando o homem, deixando o homem, seja feito sua vontade, o homem ele só entra em um estado de degradação moral. Né? A gente vai falar hoje o que? Da imoralidade sexual, a gente vai falar de homossexualismo e também de uma bateria de coisas ruins que o homem passa a praticar estando abandonado em si mesmo. Né? Uma coisa que a gente precisa aprender hoje, irmãos, Deus, de maneira soberana, Ele conduz nossos passos. Deus, Ele nos guia nossos passos. Lá em Provérbios 16:9 diz assim: o coração do ser humano traça, né, o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E Provérbios 20:24 diz: os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho? Então, a gente tem que saber que nele, Deus, nós nos movemos, nós vivemos, nos movemos e existimos. Nossos passos, querendo ou não, eles são guiados por Deus. E o Senhor também, Ele nos preserva e Ele nos refreia do mal. Quando eu tenho essa imagem, mais ou menos eu vejo essa imagem assim. Vocês já andaram com seus filhos com a mão dada, não dá? Ele quer ir para, vamos dizer, uma poça de lama e você o refreia. Você, querendo ou não, você conduz ele para ele não se prejudicar, entre aspas, né? A mesma coisa Deus faz conosco. Deus, Ele guia nossos passos, Ele nos preserva e Ele nos refreia do mal. Ele não permite, às vezes, que a gente se torne uma pessoa deplorável, às vezes, assim, com o nosso caráter. Com o quê? Criando você numa boa família, às vezes, né? Dando para você uma educação, colocando pessoas ao seu redor, né? Cristãs, né? Eu não sei se vocês já tiveram, assim, a oportunidade de ver duas famílias crescerem assim, pessoas crescerem em famílias diferentes, uma cristã, outra não cristã. Você vê que o caráter que é formado nessas pessoas é às vezes ruim. Eu já tive a oportunidade de crescer com pessoas que não eram cristãs e hoje eu consigo ver a diferença entre a minha família e a família de outras pessoas que não são cristãs. Você fala, poxa, aquela cresceu sem um pai, cresceu assim, tendo um padrão, assim, um caráter assim, de pessoas que mexiam com drogas, só falavam palavrão, e você vê que a pessoa cresce com aquele caráter. Né? Mas, às vezes, Deus ele nos preserva dessas coisas, nos colocando em locais maravilhosos, assim, na fé cristã, ou, né, colocando pessoas na nossa vida. Então, querendo ou não, Deus nos preserva, às vezes, nos preserva e nos refreia do mal. Eu lembrando disso, de Agostinho, os irmãos sabem que eu gosto de citar muito Agostinho. Agostinho, ele cita algumas coisas, né, nesse quesito. Ele diz assim, nas Confissões: como posso retribuir ao Senhor? Pelo fato de minha alma não sentir medo dessas coisas enquanto as rememoro? De todo o meu coração te louvarei, Senhor, meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre. Porque tu me perdoaste esses meus graves e horríveis feitos. A tua graça e a tua misericórdia eu atribuo toda a tua liquefação dos meus pecados como se fossem de gelo.
a tua graça também eu atribuo tudo o que não fiz de mal. Pois o que não poderia ter feito eu, que te amei, que até amei o pecado só por ser pecado, sim, eu confesso que tudo me foi perdoado. Tanto os males que cometi deliberadamente, quanto aqueles que, por tua orientação, não cometi. Que tipo de homem é aquele que, ponderando sua própria fraqueza, ousa acreditar sua pureza e inocência à sua própria força, para assim amar-te menos, como se menos precisasse da tua misericórdia, por meio da qual tu perdoas os pecados daqueles que se voltam para ti? Eu peço que aquele que, chamado por ti, seguiu a tua voz e evitou as coisas que me ouve rememorar e confessar a meu respeito, não me despreze em minhas enfermidades, se ele, graças à intervenção daquele médico, ou seja, Deus, não adoeceu, pelo menos, não tão grave como eu, por esse fato, que ele te louve igualmente, melhor ainda mais, porque por aquele que me resgatou das profundezas do pecado, ele foi poupado de pecar e afundar-se. Então, Agostinho aqui, ele vê que Deus o preservou. Então, qual homem que colocaria na sua própria força, a sua pureza, a sua inocência? Tudo é atribuído a Deus. Deus nos guia, Deus nos preserva do mal. E uma coisa que a gente vai ver hoje, né? Nós vamos ver o quê? Veremos uma das piores manifestações do castigo, do juízo de Deus durante a vida de um homem. Que é o quê? Deixar o homem ser guiado pelo próprio coração entenebrecido. O homem, ele se rebela contra Deus, desonra a Deus. O homem, ele quer ir para as trevas, ele quer ir para o mal, quer fazer o mal, quer dar vazão ao seu coração corrompido. E o que Deus faz? Lembra da criancinha segurando? Você quer ir, então vai. Deus solta. E a pessoa segue o seu coração. É o pior castigo que Deus pode dar para nós. É Ele dizer para nós, seja feita a tua vontade. Porque nossa vontade, irmãos, não é boa. Nossa vontade é corrompida. Quem legou isso para nós? Quem nos deu isso por herança? Irmãos, lembram? Adão nos deu isso por herança. Ele nos legou, nos deu por herança culpa, nos deu por herança uma natureza corrompida. E se a gente deixar, Deus nos deixar à mercê de nossa própria vontade corrompida, a gente desce numa, a gente já deve falar, desce numa espiral que sobe. É o que eu falei para os irmãos, é uma pedra tirada num lago profundo. Pela sua própria força, ela desce nas profundezas da escuridão. Não precisa ninguém ajudar. O homem próprio se autodestrói. E um exemplo que eu queria trazer para os irmãos, eu não sei se os irmãos já desceram a serra. Já foi para Santos? Bastante para Santos, seu Silvio? A praia? Algumas vezes. Aí. Foi já, Rio? Bastante lá no Brasil? Toda semana. Bastante, não. Aqui deve ter uma vez só. Você vê que quando você desce a serra, joga no neutro e vai. Na banguela. E nessa descida para Santos, muitas vezes, os caminhões às vezes perdem o freio. Eles perdem o freio e vai. E queira Deus que tenha algum meio para que eles possam ser refreados, né, para não suceder o quê? Uma tragédia às vezes dessa. No Brasil, eu sempre ouvi que quando você vê o caminhãozão descendo uma ladeira, buzinando sem parar, sai da frente, porque vai acontecer alguma tragédia. É a mesma coisa o que acontece com o homem. Quando Deus tira o freio, esse caminhão vai descer essa ladeira, sem parar. E quando ele chegar vai chegar numa certa hora que vai acontecer o que aconteceu com esse caminhão aqui. Vai bater, vai se estourar, né? Vai fazer aquele acidente grave. Eu espero que a pessoa que sofreu esse acidente não tenha falecido. Mas é o que acontece com o homem quando Deus tira o freio. O homem só desce cada vez mais na imoralidade. É o que eu até falei para os irmãos, a questão da criança com o pai, né, da criança. Aquela criança desobediente, não, quero ir, e se o pai solta, a criança dá vazão, entre aspas, a sua vontade e acaba, né, às vezes se prejudicando. E eu sempre penso assim numa poça de lama ou algum lugar perigoso. O pai não ia deixar, a criança rebelde assim, vai, acaba se soltando e acaba se prejudicando.
A gente vai ver aqui, né? O castigo de Deus, no verso 24. Deus, ele entrega o homem ao que? A imoralidade sexual. No verso 26, a gente vê Deus entrega os homens ao que? As paixões infames, que é o homossexualismo. E o verso 28, uma disposição mental reprovável para praticar inúmeras coisas inconvenientes. Eu não sei se você prestou atenção no texto que a gente leu, a partir do verso, se eu não me engano, foi 24, né? 3 vezes Deus fala, Deus entregou. No verso 24 ele fala, Deus entregou. No verso 26, Deus os entregou. E no verso 28, Deus os entregou. 3 vezes essa sentença de Deus. Deus os entregou. Deus entregou essas pessoas. E a gente começa aí no verso 24. Veja aí. A gente só vai ler uma palavrinha, né? Aí, ó. Tá até aqui no quadro. Por isso, né? É a palavrinha. Verso 24. Por isso, os homens desonraram a Deus, por isso Deus irá retribuir o seu feito. Por isso o quê? Se a gente lê o verso anterior, o que a gente viu lá? Deus, ele se revelou, né? Mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me, por isso os entreguei a seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Então, a história de Israel está recheada desse abandono de Deus. Vocês já leram bastante a Bíblia, vocês já sabem, né? Toda vez que Israel abandonava a Deus, Deus os abandona. Né? Trouxe até aqui, 2 Crônicas 15:2, ele saiu para encontrar-se com Asa e ele disse, escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, eles deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Então, é isso que acontece quando o homem abandona Deus. E é o que a gente viu, né, nos estudos anteriores. Quando o homem tira Deus da jogada, tira Deus da equação, ele passa a ser o seu próprio Senhor. E quando ele se torna o seu próprio Senhor, aí tudo é permitido. Tudo é permitido. A gente vê aqui, né? Essa entrega, ou seja, esse abandono por parte de Deus, é um castigo que o Senhor faz ainda em vida. Né? A gente vê que haverá de fato um castigo, o último castigo, o castigo eterno, do juízo. Só que a pior punição que Deus pode nos dar em vida é deixar que sigamos nosso próprio coração. É o que a gente estava falando antes, né? E Deus entregou o homem ao quê? A gente viu aí, vê aí no verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. A palavra aqui refere-se a algo que está num estado de deteriorização, como se fosse num túmulo, né? Num sepulcro, né? Está em estado de deteriorização. Quanto mais tempo ele passa ali, mais ele se deteriora. Praticamente essa é a palavra, imundícia. E aqui ela se refere ao quê? No contexto está ligado que é a imoralidade sexual. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. O ruim, irmãos, que quando o homem ele dá vazão, né, à concupiscência da carne, o que vai acontecer com ele? É o poço. E esse poço não tem fundo, né? Com uma espiral descendente, o homem pratica e torna a praticar e cada vez mais torna-se imundo. Eu até trouxe uma espiral aqui, ó. Quanto mais ele pratica, mais ele se degrada, mais ele se torna imundo, mais ele se deteriora, mais ele desce nessa escadinha, entre aspas, né, da depravação. E eu